quem quase também foi de Americanas esses dias foram os brasileiros aí que tinham o dinheiro em fundos conservadores e tomaram um susto, né, justamente porque esses fundos têm rendido negativo nessa semana e não é um comportamento usual deles. Normalmente eles são quase um reloginho. Isso causou um susto, realmente causou ali uma preocupação. Então vamos aqui explicar o porquê que isso aconteceu, né, e o que isso tem a ver com Americanas, né, em alguns tipos de fundos aí bem conhecidos no Brasil. Então a gente tem os fundos DI, né, que são aqueles fundos bem conservadores, que normalmente aplicam entre 95% e 98% do patrimônio em títulos do Tesouro Selic. Né, então eles vão lá no Tesouro e deixam esses títulos dentro do fundo e vão ter essa rentabilidade acompanhando ali a taxa Selic, mas eles têm que cobrar um custo, né, até para manter ali as operações do fundo. Enfim, mesmo que esse custo seja pequeno, eles precisam cobrar o custo. Então, a rentabilidade é entregue para o investidor depois desse custo. E aí, nessa diferença, né, justamente por esse custo, ele não ficaria tão próximo ali do desempenho do CDI ou da Selic. Né? Então, ele acaba perdendo um pouquinho. Para que ele consiga ficar mais competitivo, ficar ali mais próximo desse rendimento, ele acaba trazendo para dentro do fundo, né, alguns títulos de renda fixa pré-fixados, ele pode trazer alguns títulos de inflação e também títulos de crédito privado, que são emissões de dívida. Né, então, a empresa precisa captar dinheiro, ela emite uma dívida, e aí ela vai trazer para o patrimônio do fundo essas dívidas de empresa, esse título. Né, e no caso desses fundos DI, o que aconteceu é que eles tinham os títulos da dívida da Americanas. Né, então, pode ser 1% do fundo, porque o que muito falam mas é só 1% do fundo. Mas a gente está falando de fundos de 109, 48 bilhões, são um dos maiores fundos do Brasil. Né, pensando até em tamanho e número de investidores, são bastante grandes e bastante populares. Né, então, eles acabam tendo ali patrimônios bilionários, e 1% disso a gente está falando ali de muitos milhões também, e às vezes até bilhões. Né, então, a gente está falando de fundos que tinham 1% dessa dívida da Americanas, e essas dívidas elas são precificadas. Então, todos os dias o mercado acorda e dá um preço para essas dívidas. Né? Então, elas ganham ali um valor. E aí, dentro de uma possibilidade de não pagamento, esse valor vai se deteriorando. Né? Então, começa a causar, né, realmente uma dúvida se aquele título vai trazer alguma rentabilidade para o fundo. E aí eles são precificados de uma forma negativa e isso impacta nessa rentabilidade. Né? Então, o que a gente tem ali, né, são fundos que possuem dívida da Americanas, que não se sabe se vão ser pagas ou não, né, se vai ter calote ou não, e aí elas começam a ser precificadas de uma forma negativa, porque elas não valem mais o que elas valiam na emissão. Né, então, pode ser que elas não paguem, aí elas não vão valer nada. Então, isso que foi jogado, né, isso que jogou os fundos DI ali para o negativo, que vem aí, inclusive, se estendendo ao longo da semana. Tem um outro tipo de fundo, também bastante conhecido aqui no Brasil, que são os de crédito privado. Esses têm mais de 50% do patrimônio nesses tipos de títulos de dívida, sejam instituições financeiras, empresas, securitizadoras, enfim. Eles vão ter bastante patrimônio nesses tipos de dívida. Mas, para o brasileiro, muitas vezes não é explicado que esse fundo não é tão conservador quanto ele parece. Né? E as pessoas acabam colocando suas poupanças, reservas de emergência neles e tomando um baita susto, porque esses sim caíram até mais. Enquanto um fundo DI caiu em média 0,25 nesse mês, um fundo de crédito privado caiu 0,60, o que também não é tão comum, a não ser quando a Selic cai muito. Então, foi um susto, né, justamente porque esses títulos estão sendo precificados com um valor muito inferior do que antes, e também, né, acho que um susto porque falta uma educação para o brasileiro saber o que tem dentro desses fundos e o que ele está realmente comprando e colocando o dinheiro dele. Né, então, acho que esses dois pontos, né, acho que são os principais para que as pessoas não tenham aí o conhecimento ou tomem esse susto mesmo, justamente porque elas não sabem onde estão entrando muitas vezes. E é muito legal, Débora, você está falando isso, e acontece mais frequentemente do que não, de quando a gente chega próximo, né, da nossa aula anual, que é essa aberta que a gente faz, que é semana que vem, na quinta, acontecer um evento como esse que está acontecendo agora, porque está acontecendo, gerúndio mesmo, né, das Americanas, a gente não sabe qual é o final dessa história, né? Vai quebrar, não vai quebrar, quanto que os investidores vão conseguir recuperar, nada disso se sabe ainda. Então eu queria reforçar mais do que nunca a importância
A Débora, por acaso, já viu, né, a apresentação, que ainda vão entrar algumas coisas, algumas informações, alguns slides. Esse relatório da Oxfam que acabou de sair, eu vou incluir várias informações também, mas a aula que acontece na semana que vem. E eu queria lembrar vocês de uma coisa, para se inscrever é super fácil, né? É só entrar no edu1.com.br/aula, né? edu1.com.br/aula, esse 1 é o algarismo, 1, está na tela de vocês. Mas quando vocês entrarem, tá ali na tarja, ó, edu1.com.br e tá também nos comentários. Então aqui tá no chat, se você clicar no link, a gente já deu ali a facilidade de você ter só que fazer um clique. Mas deixa eu falar uma coisa legal, e vocês vão gostar disso que eu vou falar. Quando vocês se inscreverem, e se você já se inscreveu, é muito fácil, é só você botar o seu e-mail, né? Como se você estivesse se inscrevendo de novo, que é tão simples quanto botar o e-mail para se inscrever. Quando você botar o seu e-mail, você vai cair na seguinte tela. Põe aqui a tela, por favor. É essa tela aqui, que é a tela de inscrição. Se você arrastar para baixo essa tela, quando você chegar lá embaixo, né, você vai ter aqui o link, sobe só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. O link de compartilhamento. Esse link aqui, ele é único, só para sua inscrição, é só teu. E é o link que a gente pede para você usar ele e chamar as pessoas nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, porque é uma aula que vai servir a todo mundo mesmo. É utilidade pública essa aula. A gente vai falar do cenário econômico global, do local aqui no Brasil, no doméstico, e vai fazer nossas previsões para esse ano e alertar para os riscos. E esse é um ano muito, muito, muito confuso e arriscado. Quando você chama as pessoas com o seu link, a gente vê quantas pessoas você chamou que se inscreveram na aula. E tem o ranking aqui embaixo, aí pode passar, o ranking das indicações. As 30 pessoas que mais conseguirem chamar a gente manda um presente para casa de vocês, porque vocês nos ajudaram a divulgar a aula. E é muito caro divulgar a aula. O preço que a gente paga para o Facebook, para o Google, etc., para divulgar a aula é uma fortuna. Então, quando as pessoas ajudam, elas estão nos ajudando a fazer uma coisa que a gente teria que pagar. Então, isso que é transparência total, né? E tem que ser assim a relação. O que a gente faz? As 30 primeiras pessoas vão ganhar um presente nosso. As 10 primeiras vão ganhar o livro do Stiglitz, que foi Prêmio Nobel de Economia, e é um livro chamado Povo, Poder e Lucro. É um livro espetacular, um livro grande, mas um livro fácil de ler, um livro gostoso. E os meus 3 últimos livros, o box do Desvendando o Capitalismo, Economia do Desejo, Desigualdade, Caminhos para uma Sociedade Mais Justa e O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba. Os 10 primeiros vão ganhar os 4 livros, a gente manda para sua casa, independente de qualquer coisa, com frete pago, tudo. Tá aqui, ó, os 4 livros que vão ganhar. Ah, tem mais um. Ih, caramba, os 10 primeiros tem... É isso, Rafa? Fala aqui no meu fone. Não, tá aqui, ó, abaixa aqui que tá aqui. Então, abaixo, vamos ver. As 10 primeiros colocados ou colocadas vão ganhar o livro Povo, Poder e Lucro do Stiglitz, mais o box Desvendando o Capitalismo. E os 20 em seguida, vão ganhar o meu livro Travessia Autografado. Então é isso. Os 20 que vêm em seguida vão ganhar o meu livro Travessia Autografado. Só para você não ficar, mas eu não vou ganhar autografado se ficar entre os 10 primeiros. Eu autografo. Os 10 primeiros, eu autografo um desses 3 livros, que aí fica tudo aqui autografado. Olha só como é fácil. Se você entrar agora, bota lá no último que está ganhando o nosso presente aqui, lá embaixo na tela. O último que está ganhando o presente tem 5 indicações só. O primeiro tem 80 e pouco. Dá para brigar, mas é difícil, mandando nos grupos. Mas se você entrar agora e fizer um esforço, você já entra na lista. E aí, é claro, tem essa disputa, esse jogo é o que faz também as pessoas chamarem mais gente. Mas se você entrar agora, pegar o seu link ali da inscrição e enviar para a tua base, tu já entra aqui, ganha um presente de graça, curte os livros ali, vai o livro com um autógrafo de presente, e eu acho que é uma maneira de você ajudar esse nosso propósito aqui de levar a educação financeira para todo mundo. edu1.com.br/aula, tá no chat, aproveita e entra agora para poder fazer parte desse nosso movimento de educar financeiramente o nosso país. É isso aí, Mapa da Mina, dia 26 às 8 da noite. Isso aí, ao vivo e sem replay.